amores, sejam bem-vindos ao meu canal Dicas Claras, isso mesmo, Dicas Claras. Esse canal que fala sobre tudo, beleza, fofoca e muito mais, e notícias também, tá bom? Então, se você é novo aqui nesse canal, se inscreve, deixa teu joinha e deixa o like, tá bom? Então, segura a vinheta. Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, certo? Espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo aqui é mais um informativo, uma notícia. Não é uma notícia legal, uma notícia triste que aconteceu semana passada, terça-feira, dia 2, em Recife. Como o título já tá dizendo, é sobre o caso do menino Miguel, né? Um menino que, infelizmente, acabou caindo do 9º andar. Para quem não tá entendendo nada de quem é Miguel, como assim, quem é Miguel, eu vou explicar a vocês agora o que aconteceu, tá bom? Eu estou aqui com a colinha básica, né, para me ajudar, mas eu vou simplificar um pouquinho aqui quem é Miguel, o que aconteceu para vocês, tá bom? Então, se liga só. Então vamos lá, né, vamos aqui, eu vou ler a notícia para vocês. Miguel morreu na última terça-feira após cair de uma altura de 35 metros de um edifício Pierre Maurício de Nassau, né, conhecido como uma das torres gêmeas do bairro de São José, no centro de Recife, certo? Mirtes trabalhava na casa de Sari. Mirtes, para explicar para vocês, Mirtes é a mãe do menino Miguel. Ela trabalhava como empregada doméstica na casa de Sari. Desceu do apartamento do quinto andar para passear com os cachorros dos patrões, ou seja, Sari pediu para que a Mirtes levasse para passear os seus cachorrinhos, enquanto ela ficava lá de boa na unha dela, né? Mas enfim. Enquanto isso, enquanto a mãe foi passear com seus cachorros, menino Miguel ficou sobre a responsabilidade de Sari. E o que aconteceu? O menino, se sentindo sozinho à procura da sua mãe, como eu acredito que ele deveria ser uma pessoa muito levadinha, aquela criança bem ativa, né? Como toda criança saiu em busca da mãe dele, ou seja, correu em direção ao elevador. Mas câmeras de segurança mostram o exato momento em que, sim, que Sari abre o elevador e coloca o Miguel dentro do elevador e fala, gesticula, como se ela estivesse falando alguma coisa com ele, e clica lá no botão para ele ir para ele ir pro 9º andar, uma coisa do tipo. E o portão do elevador se fecha, o menino fica apertando vários botões dentro do elevador, e aí do 5º andar, onde tudo aconteceu, ele sobe até o 9º andar. Quando chega no 9º andar, a criança fica lá, acho que ela brinca, se interte, e acaba escalando os equipamentos do ar-condicionado. Eu creio que o 9º andar deveria ter sido a cobertura, coisa do tipo, né? E aí a criança subiu no 9º andar, escalou o ar-condicionado e acabou caindo, infelizmente, e não teve vida. Caiu do 35 metros no 9º andar. Né? Quando caiu no chão, já estava praticamente sem vida. Vamos lá. Aí o que acontece? Ao voltar dos passeios com dos cachorros da patroa, tava aquele alvoroço no edifício, e aí a mãe se depara com uma cena muito, muito forte, que é o seu filho no chão. Uma cena forte, né? Uma cena que marca qualquer pessoa. O corpo do seu filho. Relatos dizem que ele ainda respirava, mas com um olhar fixo, um olhar parado. Eu creio que seja ele já estava morto, né? E enfim, todo mundo da internet com esse caso fez um pedido muito forte de justiça. Tá, mas aí tem muita gente que ficou dividida, né? Entre o lado da Mirtes, a mãe da criança, e o lado da patroa. Muita gente tá dizendo aí que foi uma barbaridade, que foi a patroa é culpada sim, porque o menino estava da responsabilidade da patroa, né? E muita gente ficou do lado da patroa, dizendo que foi um acidente. Enfim,
Como aconteceu? O que aconteceu depois da tragédia? Foi chamada a viatura de polícia no local, a patroa foi conduzida para a delegacia, ficou presa, mas ficou logo liberta após pagar uma fiança de R$20 mil e vai responder o processo em liberdade. É complicado, minha gente. Enquanto isso, a mãe, devastada, sem chão, vai lutar por justiça. É muito complicado, né? Mas pense que para por aí não, viu? Vem mais coisa. Eu vou ler aqui pra vocês o que aconteceu. E tá respondendo em liberdade, mas aí uma grande galera mesmo na internet se comoveu. Teve protestos na cidade de Recife, no centro de Recife. A mãe tá em busca de justiça, ela tá correta. Eu acho que se fosse meu filho, eu jamais ia suportar uma dor como ela tá suportando. E, enfim, comoveu a internet toda. Foi feita também uma carta onde Sari pede perdão à mãe sobre o ocorrido. Vamos ler a carta? Tenho aqui na íntegra a carta. Vamos lá. Eu vou colocar aqui meu óculos, né? Porque assim, às vezes que não enxerga bem direito, às vezes tem dificuldades. Vamos lá. Como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na toda a família. Não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca mesmo pude imaginar que de qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que lhe sucedeu. Te peço perdão, não tenho direito de falar, mas esse pesar ainda de forma incomparável me acompanhará também pelo resto da minha vida. Estou condenada pela opinião pública, como historicamente outros foram. As redes sociais potenizaram o ódio das pessoas. Tenho certeza que a justiça esclarecerá a verdade. Na nossa casa sempre sobrou carinho, apoio e amor por você e a Miguel e Martinha. Assim permanecerá eternamente. Rezo muito para que Deus possa amenizar seu sofrimento e confortar o seu coração. Sari Gaspar. Bom, essa foi a carta que foi feita pela patroa. Lembrando que essa carta não foi entregue à mãe. Foi entregue a uma rede de notícias. Sim, a imprensa, minha gente. Vamos lá. Vamos lá que a minha opinião é babado, por favor. Vamos lá. O que acontece? Então, essa carta que eu acabei de ler para vocês foi feita pela Sari Gaspar. Se eu não me engano, ela é mulher de um prefeito de Recife, uma coisa assim, de alguma cidade de Recife. Ela fez essa carta e entregou à imprensa, pedindo perdão à mãe. Mas por que ela não fez uma carta e entregou à própria mãe ou sentou com a mãe e conversou? Se ela realmente está arrependida. Aí você já vê a questão que tá errada, né? A mãe soube dessa carta pela imprensa. Aí aqui vamos saber a opinião da mãe. A mãe falou o quê? Um dos trechos que a mãe falou. Sinto desprezo, diz a mãe de Miguel sobre a carta de desculpas da patroa. Sari nem mandou essa carta pra mim. E se eu soube pela imprensa, uma pessoa da minha família fez um print e me mostrou, afirmou Mites ao ser questionada sobre a carta. Então quer dizer que foi um pedido de desculpas públicas e não a mãe, né? Não a mãe, minha gente. O que acontece? Aí a irmã dela veio falar público. Conversei com a minha irmã hoje, de manhã por telefone. Ela comentou que não queria nem saber dessa carta. Só reforçou que deseja justiça pela morte de Miguel. Falou também que ficou muito emocionada com o protesto que houve sexta-feira, que foi gratificante, que vê muita gente está dividindo a dor dela. Falou como meu neguinho é amado, ressaltou Francis. Segundo a família, a carta não chegou a ser encaminhada diretamente a Mirtes. Então, aí vamos lá, né, minha gente?
Essa carta foi feita, foi encaminhada à imprensa, mas não foi encaminhada diretamente à mãe da criança. Então, é bem complicada a situação. Ou já tem uma semana que isso aconteceu. Sexta-feira passada teve protesto. E a situação é muito complicada, né? Vamos lá. Eu vou dar minha opinião agora. Acabei de ler algumas notícias para vocês. E eu vou dar minha opinião agora. Né? E eu vou dar minha opinião. Eu acho que a maioria deve concordar comigo, mas se você não concordar, não tem problema. Pode deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. E é o seguinte: se fosse ao contrário, vamos inverter os papéis. Mirtes é uma empregada doméstica, não tem muito o que oferecer pro seu filho. Além de ser empregada doméstica, é negra, né? A Sari, daminha, branca. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu tô falando direito, mas vamos inverter os papéis. Além de Mirte ser negra, ela é pobre. Vamos inverter os papéis. Se fosse a responsável por essa tragédia, se a responsável fosse a Mirtes, o rosto dela está estampado em todos os canais de TV e em todas as redes sociais, né? Mas como a responsável é a Sari, que é branca e rica, a imprensa não está dando tanta credibilidade. O que está dando mais credibilidade é mais a rede social, porque o povo, né? O povo tá de saco cheio de hipocrisia e por isso que tá tendo protesto, né? Eu quero ver se fosse ao contrário, o que ia realmente acontecer, né, minha gente? Olha o que acontece. No meu ver, sim, a patroa tem a responsabilidade sobre o que aconteceu, porque a criança estava sobre a responsabilidade dela, e imagens de segurança mostram o exato momento onde ela vai com a criança no elevador e fecha o elevador, deixa a criança sozinha, né? E nenhuma criança pode ser deixada sozinha. Pode acontecer alguma coisa, né? Sim, a criança tá lá, responsável pela patroa, sim. A patroa devia ter responsabilidade de cuidar da criança, porque a empregada, que é a Mirtes, sempre cuidou dos filhos dela, né? Sempre deu atenção, cuidou. No momento que ela confia o filho dela a ela deixa fazer uma coisa dessa. Eu acho que ela tem que ser responsabilizada assim. A justiça deve ser feita assim. A justiça deve ser feita. Não é 20 mil reais que vai pagar a vida da criança, porque ela, como ela é rica, né? Como ela é rica, pagou 20 mil reais para responder em liberdade de boa. Tudo certo, né? E a criança? A criança vai voltar à vida? Não vai. Mas a justiça tem que ser feita. No meu ver, essa mulher deveria ser presa por ter responsabilidade com a criança. Deveria ser presa. Mas como a justiça do Brasil é muito branda, com certeza vão abafar o caso, vai ter o processinho aí básico, né? Vai ter o processo básico, vai abafar o caso e acabou. A vida da criança valeu 20 mil reais, pagou a fiança e foi embora. Se fosse a empregada que fosse a responsável por essa tragédia, se fosse, ela estava até agora malfando na cadeia, passando todos os jornais, e era aquele buruçu e ia ser aquela coisa toda. Mas como ela não foi responsável, para vocês verem a hipocrisia que nosso país tem, né? Entre a divisão de classes que tem hoje em dia, né? Pobre e rico. Geralmente eu fico indignada com certas coisas. Depois de que eu li aqui a carta, não senti verdade da parte da patroa. Eu só senti que ela foi retratar com o público para ver se o pessoal parava de fazer protesto, se manifestar, coisa que não aconteceu, piorou pro lado dela. Infelizmente ela vai responder em liberdade. Até então não tem atualização sobre o caso, tá sendo, se não me engano, o Ministério Público entrou no caso também para verificar, e o processo está seguindo em segredo de justiça. Mas enquanto isso ela está solta, em liberdade. Enquanto isso, a mãe perdeu o filho, né, de 5 anos.
além de perder o seu bem maior, que é o filho, perdeu o emprego. Mais um peso, né? Muito complicado, minha gente, essa situação, muito complicada. Bom, mas é isso a minha opinião. Eu fui bem sincera. Eu tô até aqui vendo até a carta. Muita gente partiu. Enfim, a internet tá dividida, né? Muita gente está do lado da mãe e em alguma parte também tá dividida no lado da patroa, né? Patroa. Eu, particularmente, Clara, estou do lado da mãe. Porque nenhum valor, nenhuma fiança paga a vida do seu filho. Eu não sou mãe. Ainda não sou mãe. Mas eu me ponho no lugar dessa mulher. A dor não tá sendo fácil, não. E eu espero que a justiça seja feita. E que, infelizmente, a justiça não seja feita aqui no Brasil, aqui na Terra. A justiça vai ser feita divinamente, falando com Deus. A justiça divina não falha. Outra. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Qualquer atualização que eu tiver sobre esse caso Miguel, eu trago aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um forte abraço. E é isso. Até mais. Tchau, gente. Nós identificamos que a criança, enquanto apertou botões, a moradora possivelmente cansada de tentar tirar a criança. A gente não pode fazer juízos subjetivos nesse caso. O fato é que a gente observa que ela aperta um outro andar superior ao do apartamento em que residia e a criança acaba de forma inesperada pela investigação, por assim dizer, ficar só na unidade, no elevador, melhor dizendo. Então ela sobe, para no primeiro andar e depois, ao abrir a porta do 9º andar, ela desembarca. Ao descer do elevador, a câmera encerra com a abertura pela porta da saída de incêndio e, na sequência, é possível observar ainda, em termos cronológicos, que pouco tempo depois há, lamentavelmente, a queda. Nós tivemos informações de que a criança ainda chegava a gritar pela mãe, possivelmente ela viu a mãe na via pública.